Coronel, fique à vontade para responder uma pergunta que lhe farei de novo numa espécie de comparação. O senhor viveu 19 e 22, salvo engano, Rodrigo Maia e Arthur Lira na presidência da Câmara. Exato. Isso, né? Os dois. Rodrigo Maia e Arthur Lira. Exato. E agora vive Hugo Motta. Consegue estabelecer já alguma diferença entre eles? Mais do mesmo? Enfim, porque entendo que houve um acordo, inclusive com o presidente Bolsonaro ali atrás, e esse acordo aparentemente está ficando para trás com relação ao PL da anistia. O que o senhor tem a dizer nessa comparação que tento fazer entre Rodrigo Maia, Arthur Lira e Hugo Motta? Coronel, fique à vontade para responder. Ao final do meu discurso ontem, eu cobrei o deputado Hugo Motta, praticamente dizendo para ele o seguinte: eu vim para votar o PL da anistia. Eu preciso votar esse PL da anistia. Eu cobrei o Hugo Motta no meu discurso, no primeiro discurso, assim que me foi concedido 5 minutos para me apresentar novamente, inclusive aos novos deputados, foi a última fala, né? A gente precisa. Eu vivia uma expectativa de que eu nunca iria colocar o dedo nesse PL da anistia. A partir do momento em que o PL, o Partido Liberal, apoiou o Hugo Motta com a promessa dele pautar, não estou dizendo aprovar, porque ele não tem os votos, né? Quem decide é o deputado, mas pautar o projeto da anistia, esse era o compromisso, e vou continuar cobrando. Não há problema nenhum em relação a isso, né? É uma cobrança que a gente faz, uma cobrança respeitosa, porque ele é o presidente e ele, junto com os líderes partidários, definem a pauta. Então, para mim, o projeto do PL da anistia, que inclusive é do Alexandre Ramagem, né, já deveria ter sido pautado. Eu esperava em 90 dias no máximo após a posse dele. Ou seja, fevereiro, março, até o final de abril, eu achava que ia estar pautado. Nós estamos chegando no mês de junho, 6 meses já se passaram e até agora nada. Mas, para aqueles que estão nos ouvindo, eu vou repetidamente cobrar o Hugo Motta em relação ao PL da anistia. Nós precisamos disso. Nós precisamos fazer justiça nesse país. E essa justiça precisa ser feita através desse projeto. E cobrar depois os senadores, porque o projeto anda da Câmara para o Senado, cobrar nesse mesmo sentido. Rodrigo Maia, Arthur Lira e Hugo Motta. 3 pessoas completamente diferentes. O Rodrigo Maia, acredito eu, que teve aí os seus entreveros com o presidente Bolsonaro no início, né? Houve um certo distanciamento, os 2 primeiros anos, 2019 e 2020, e principalmente no ano de pandemia, onde todo mundo se afastou de vez, a Câmara praticamente esteve longe do presidente Bolsonaro, ou pelo menos esteve distante do Rodrigo Maia. Arthur Lira não, né? Acredito eu que de uma forma até mais cortês ou de uma forma até mais hábil, ele conseguiu se aproximar do presidente Bolsonaro. E em 2021 e 2022, nós conseguimos fazer o Brasil andar em muitas pautas. Como eu disse aqui agora, marco do saneamento, do empreendedorismo e tantos outros projetos magníficos, ótimos, que foram votados e aprovados aqui na Câmara. Então, ele soube ter uma boa relação com o presidente em 2021 e 2022, tanto é que foi reeleito para 2023 e 2024. Hugo Motta está começando, são 6 meses, né, e começando com um governo que eu acredito que não seria o governo ideal para ele, mas a política tem disso. Às vezes você tem do outro lado um oponente que você não gostaria de lutar ou gostaria de lutar. De qualquer forma, é muito cedo para avaliar o Hugo Motta. Ele está dando essas emperradas aí em alguma coisa, mas demonstrou boa vontade em relação a essa pauta econômica. No momento em que ele colocou ontem a urgência do IOF para votar, isso é muito bom. Isso é uma atitude boa. Ele põe em debate uma coisa que não soa bem, uma coisa que não está cheirando bem. E esse IOF não está cheirando bem. A gente sabe que vai encarecer a vida do cidadão brasileiro e os deputados precisam dar uma resposta. Então, ontem digamos assim, que ontem ele deu uma bola dentro com essa urgência. E aí acredito eu que, se não for nessa semana, na outra mesma distância, a gente deve votar esse PDL. Então, fazendo uma comparação entre os 3, nós temos 3 cenários diferentes. E eu vou viver os 3, né, nessa experiência que eu estou tendo como parlamentar. Coronel, muita gente no chat falando sobre um assunto que eu confesso que eu não acompanhei.
eu não vi o posicionamento do senhor com relação ao que está sendo votado no Supremo Tribunal Federal sobre o Marco Civil da Internet e o artigo 19, né, que já formou maioria para derrubar, colocando então como inconstitucional esse artigo 19. Muita gente pedindo para perguntar para o senhor qual o posicionamento que o senhor pensa sobre esse assunto. Confesso que não acompanhei nenhum posicionamento do senhor nesse sentido, mas queria ouvi-lo sobre o tema pedido da nossa audiência aqui, Coronel. E tolhe de uma forma bem informal. Você sabe que teve um repórter aí que colocou que eu sou a favor da regulação das redes? De forma alguma. Ele colocou isso na matéria. Ele nunca disse isso. Nunca disse isso. Ao contrário, qualquer coisa que venha censurar a palavra do cidadão brasileiro, eu sou contra. Gente, eu fui vítima disso. Eu tive as minhas redes tiradas do ar. Isso é verdade. Eu vivi, desculpa agora de interromper, eu vivi isso com o senhor, inclusive. Pelo amor de Deus, eu tive as minhas redes tiradas do ar. Sabe o que é isso? Você ser um parlamentar e não poder falar com as pessoas que te seguem. É uma coisa assim, é como se você não existisse para o mundo. É como se eu tivesse entrado dentro do gabinete, fechado as portas, ninguém entra, eu também não vou sair, e deixa o mundo acontecer, deixa o pau torar lá fora. Então aí esse repórter colocou essa infeliz frase, a matéria até dizia exatamente o que eu falei, mas ninguém lê a matéria. Todo mundo vai na manchete. A gente está tão simplista ultimamente, né? Ninguém teve a curiosidade de falar, deixa eu ver se é isso mesmo. Alguns poucos leram a matéria e está lá escrito, né, que eu sou contra a censura. Agora, o que está acontecendo, Pitoli? A realidade é a seguinte, eu entendo uma usurpação de função por parte do Supremo. Supremo não pode legislar. Supremo tem que guardar a Constituição. A demanda judicial até procede, porque a Meta questionou o Supremo sobre o artigo 19 do marco da internet, do Marco Civil da Internet, porque o que está acontecendo? Eles estão querendo interpretar o artigo 19 e dizer o seguinte, olha, se o fulano de tal publicar na sua rede uma besteira, uma idiotice ou qualquer coisa, você também é responsável. A Meta fala assim, opa, peraí, gente, eu ser responsável por uma ação do sujeito? Se o cara ameaçar uma pessoa pela internet que vai matar essa pessoa, um crime de ameaça escancarado, eu tenho que responder por isso? Eu não. Responde o cara. Eu dei a liberdade para ele dizer aquilo que ele pensa. Essa é a livre manifestação do pensamento que a Constituição fala claramente. Por que a Meta tem que ser responsável? E a Meta, então, questionou isso. E, a partir disso, o Supremo acha que não, a gente precisa de regras. Não, nós não precisamos de regra. Quase todos os crimes passíveis de ser cometidos pelas redes sociais já estão no Código Penal. Quer escrever alguma regulação de rede? Copia o Código Penal e põe lá e acabou. É o crime de ameaça, de repente o crime de stalking, cyberbullying, fraude, estelionato. Tem um monte de coisa que pode acontecer pela rede social. Um monte de crimes, são mais de 40 crimes. Ótimo, então vai lá, faz um Ctrl-C, Ctrl-V, copia e cola do Código Penal, quiser aumentar a pena, aumenta a pena, e faz então um novo marco civil da internet, deixando claro que está tudo no Código Penal, a gente não precisa regular, mas aí é que está o pulo do gato. Eles querem regular, eles querem censurar, e isso eu não concordo. Não vou aceitar nenhum tipo de censura. Vou repetir, eu já fui censurado. Eu, gente, como deputado federal, já fui censurado. E não admito isso de jeito nenhum. Será que eu preciso ser mais claro do que isso? Então, por conta dessa matéria, e aí um ou outro canal deu essa replicada e corrigiram depois a matéria, corrigiram, pode ver lá que está corrigido, né? Mas sabe que às vezes é aquele travesseiro de penas jogados aos ventos. Uma vez o cara rasgou o travesseiro e jogou as penas, tenta recuperar todas. Então, eu muito obrigado, Pitoli, pela sua pergunta, porque aí eu consigo colocar a minha posição aqui para todos vocês que estão nos ouvindo. E aí eu peço,
Gente, se vocês ouvirem falar isso aí do Coronel Tadeu, tá aí a minha resposta. Sou contra qualquer tipo de censura. Não abro mão disso de jeito nenhum e vou lutar para que não tenha censura nesse país. Se a gente perder a censura, se a gente perder a liberdade de expressão, aí a gente veste a carapuça da ditadura, porque nós não estamos mais num país democrático, nós estamos num país sob uma ditadura, sob um totalitarismo e de repente até um comunismo, tá? Coronel, obrigado mais uma vez, obrigado por responder essa questão. Eu confesso que eu não tinha acompanhado, mas muita gente no chat, e acho que é a oportunidade, né, de falar e se explicar, e para mim é muito claro. Quando eu vi aqui o Coronel censura, eu falei, mas pera um pouquinho, Coronel foi censurado. Coronel teve as redes suspensas, né? Eu me lembro perfeitamente. Verdade. Né? Enfim, mas tá resolvido. Coronel, obrigado por conversar conosco, pode contar com a Auriverde. Grande, Pitoni, um beijo grande para você aí, para toda a sua equipe, muito sucesso, um beijo grande para nossa audiência. Amanhã feriado, tenham todos aí um excelente... Amanhã não, depois de amanhã, Coronel, depois de amanhã. Ah, é depois de amanhã, é verdade, depois de amanhã. Né? Então, é uma excelente semana, um bom feriado para todo mundo e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, obrigado, Coronel, um abraço para o senhor, passe por aqui quando puder.